Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe e te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Um amigo me mandou uma mensagem falando se tinha como eu fazer algum vídeo sobre adoração ou falar algumas coisas sobre adoração, e aí eu acabei decidindo fazer esse vídeo. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre algum tema ou quiser saber o que eu entendo a partir da Bíblia sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários qual tipo de vídeo ou tipo do tema que você gostaria que eu falasse, e dentro do possível eu vou fazer esse vídeo. Se você não sabe também, eu já tenho um vídeo sobre adoração no canal, um vídeo sobre o livro A Essência da Adoração, do Jeremy Riddle. É um livro muito bom, onde eu vou abordar alguns pontos do livro, alguns pontos que eu achei extremamente interessante. E ele fala muito interessante, muito profundo sobre adoração. Quando a gente fala hoje sobre adoração, talvez você já pensa num músico X, na música tal, na pessoa tal. Eu queria trazer uma perspectiva bem diferente dessa questão de louvor, dessa questão de adoração. Tem pessoa que pensa assim, não, adoração agora é o worship que nós estamos vivendo. Ah, não, adoração é música lenta e louvor é música rápida. Não, celebração é música rápida. Enfim, vai passando várias coisas já foram ditas, foram ensinadas, e a gente vai construindo tudo isso na nossa mentalidade ligada à música, mas não necessariamente a adoração é somente ligada sobre música. Se eu falar para você quem que é o adorador que te inspira, talvez você já pense de cara no músico X, na pessoa que canta tal música. E eu queria trazer uma outra perspectiva sobre isso. Falando nisso, eu queria ler aqui, ó, em Lucas 7, vai dizer o seguinte, no versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Eu acho esse texto muito interessante, muito pertinente sobre adoração. Eu vou abordar 7 pontos aqui desse texto que eu acho interessante sobre adoração e sobre adorador. Porque eu acho que nós, como igreja, vinculamos muito a adoração à musicalidade. É claro que existe, né? Os Salmos estão repletos disso. Davi, um grande exemplo para muitos de adoração. Mas eu acho que durante a caminhada de Jesus tem alguns exemplos muito interessantes para nós, assim como esse. E eu também acredito que o livro de Apocalipse é um livro extremamente interessante sobre adoração, que tem muitos aspectos, porque revela muito da realidade celestial. Mas voltando para esse texto, a primeira coisa que fala, ele vai falar assim, ó, que ela era uma mulher pecadora. E isso vai falar para nós sobre identidade. Porque eu não sei para você, mas quando nós falamos sobre adoração e quando nós vinculamos a adoração à música, nós naturalmente pensamos no ministro de louvor da nossa igreja, e normalmente os músicos, eles não trazem muito essa perspectiva de que são pecadores. Normalmente a gente olha para eles falando assim, nossa, eu queria ter aquela guitarra, aquele violão, aquele teclado, aqueles pratos da bateria, nossa, ele usa aquele pad, ele tocou aquela música. Nós começamos a olhar diversos fatores sobre eles e colocar os nossos olhos neles, e esquecemos de colocar os nossos olhos em nós, porque nós precisamos entender que tudo na adoração começa com a identidade, começa com a nossa identidade de pecador e a identidade de Deus, de um Deus santo. A adoração, nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre você escolher as músicas certas, você fazer a lista certa, você ir para todos os ensaios, você decorar todas as letras, não é necessariamente sobre isso. Primeiramente, na adoração, para o adorador, ele precisa ter fixo dentro dele a perspectiva da sua identidade, de que nós somos pecadores. E Jesus nos deu uma oportunidade de vida. Jesus nos lavou e nos redimiu do nosso pecado, e nós só podemos estar diante de um Deus santo, irrepreensível, por causa do sangue de Jesus. Não é porque somos bons, porque somos afinados, porque nos vestimos bem, porque temos instrumentos de última geração, som de última geração. Tudo isso tem afastado os olhares da nossa identidade real, de que nós somos
pecadores. Essa moça, ela sabia muito dela. Inclusive o fariseu falou assim, se esse Jesus fosse um profeta de verdade, ele sabia que era ela uma pecadora. O segundo ponto é que ela fala que ela sabia, ali fala assim, ela sabia onde Jesus estava, ela sabia que Jesus estava ali na casa do fariseu e vai até aquela casa. O segundo aspecto de todo adorador é que eles sabem onde Deus está. E não é nenhum segredo, porque onde Deus está é revelado para nós na Bíblia. Ele está no lugar secreto. Você lê Mateus 6, você vai ver bem claro, bem explícito isso, falando que Deus está no lugar secreto. Hoje, como nós tudo virou ministério, hoje é ministério de adoração, pastor de adoração, líder de adoração, tudo virou serviço, nós perdemos a nossa identidade. Por isso que nós achamos assim, não, o adorador vai estar na onde? Vai estar lá no púlpito, tocando alguma coisa, cantando alguma coisa. Nós achamos que o ministro de adoração é aquela pessoa que está cantando e está exercendo aquilo, que ele é algum tipo de música, e nós achamos que nós não somos adoradores. Todos nós somos chamados a adoração, e toda adoração ela começa no lugar secreto. Nós transformamos a intimidade de um adorador de Jesus, como aquela moça se aproximou e sabia onde Jesus estava, para ser um serviço, um ministério, um músico que sabe executar bem aquilo que ele faz, um músico que sabe cantar música nova, um músico que sabe cantar música do momento. Nós transformamos, invertemos essas coisas, e nós precisamos voltar a essa essência de que um adorador, ele vive no lugar secreto. Ele vive no lugar secreto. Eu conheço pessoas que tocam diante de pessoas em eventos, que pega seus instrumentos só para aparecer nos eventos, mas na sua casa nunca teve a capacidade de pegar o seu instrumento para sentar aos pés de Jesus, sem ninguém ver e tocar para Jesus, sem ter uma música, sem ser algo programado, sem ser 4 canções, 3 canções, sem ser aquela mesma canção que já sabe de cor, não. Pegar um instrumento, sentar com os filhos, com a esposa ou com o marido, seja lá, enfim, qual for, você sentar aos pés de Jesus e ministrar Jesus com o seu instrumento no lugar secreto, porque é onde ele está. Então o adorador, ele sabe aonde Jesus está e ele vive aonde Jesus está. O terceiro ponto fala que ela pega um frasco de perfume e derrama aos pés de Jesus. Existe um preço. O adorador, ele entende que existe um preço para ser pago. Existe um preço para ser pago, para buscar Jesus, para se prostrar aos pés de Jesus todos os dias. Às vezes você vai precisar deixar o orgulho, às vezes você vai precisar deixar outros afazeres, às vezes você vai abrir mão, sei lá, de um futebol, de fazer uma coisa que você gosta para entrar no lugar secreto e se prostrar diante de Jesus. E também às vezes você vai precisar, nós iremos precisar abrir as nossas carteiras. Quantos músicos hoje existem na igreja que não participam financeiramente da igreja porque inventam um monte de desculpa, mas estão sempre comendo lanches, comprando coisas que gosta, trocando de celular, trocando de instrumento, comprando um monte de coisa, mas chega na hora de viver os princípios da comunidade que ele está inserida, de viver os princípios de dizimar, de ofertar, de pegar o dinheiro que Deus dá para ele como mordomo e entregar para Deus algo, ele não consegue. Ele não consegue porque ele não consegue pagar o preço. Ele consegue tocar 7 horas. Se você falar para ele assim, vamos fazer 24 horas de adoração e você faz 12 horas direto, ele fala assim, eu faço 12 horas. Mas se você chegar e falar para ele, tem como nós estamos precisando de tanto de dinheiro, tá faltando no aluguel, tá faltando para alguma coisa, você consegue ajudar? Puxa, cara, esse mês não dá, tô apertado, o cartão. Então, existe um preço que nós precisamos pagar como adorador e muitas das vezes isso também envolve o nosso dinheiro. Quarta coisa, ela estava aos pés de Jesus. Isso fala sobre intimidade e serviço. Hoje, nós, como eu acabei de falar, nós estamos muito bons para irmos nas comunidades e ficarmos horas. Nós trocamos qualquer coisa para aparecer. Talvez você vê quantos músicos falando de agendas malucas, de pessoas que ficam 20 dias viajando durante o mês para poder ir tocar e cantar em vários lugares. Ou seja, são pessoas extremamente boas no serviço, mas o chamado da adoração, o chamado principal do adorador é intimidade, é estar aos pés de Jesus. Nós trocamos nossas famílias, nós trocamos o nosso tempo precioso, o nosso tempo em comunhão no nosso lar, o tempo de estar diante de Jesus. Nós ficamos ali 10, talvez 15 minutos, mas nós ficamos horas dentro da nossa comunidade, fazendo um monte de coisa, servindo um monte de coisa, porque o serviço e a demanda sempre vai existir. Mas o principal é sentar aos pés de Jesus, assim como Maria e Marta. Prioridade, uma coisa ela escolheu, sentar aos pés de Jesus. A quinta coisa, fala que ela estava chorando, que ela derramava suas lágrimas aos pés de Jesus. E aqui fica uma questão
que sempre me pega muito, é muito difícil eu ver nos lugares que eu participo, nos lugares que eu vou, às vezes nos vídeos que eu assisto, é muito difícil nós vermos pessoas chorando aos pés de Jesus, músicos chorando aos pés de Jesus. Hoje nós não conseguimos nos quebrantar mais, nós não conseguimos mais chorar diante de Jesus porque existe tanto orgulho em nós. Nós somos tão bons em tudo que nós fazemos, nós escolhemos as músicas certas, nós fazemos tantas coisas, nós chegamos num nível de santidade, entre aspas, tão alto, que por que nós vamos chorar? Nós não conseguimos chorar, mas nós servimos um Deus diferente de todos. O nosso Deus chorou. A Bíblia fala que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chorou. Quando ele estava chegando no jumentinho em Jerusalém, ele viu a Jerusalém, a destruição que ia vir sobre Jerusalém, ele chorou. Nós servimos um Deus que chora. Nos céus, em Apocalipse, fala que existe espaço para as nossas lágrimas e nós precisamos ser adoradores que choram. Nós precisamos ser ministros que choram aos pés de Jesus. Muitas vezes as lágrimas vão falar muito mais do que nossas músicas. Muito mais do que nossas músicas, porque existem textos na palavra que vão falar que Deus está cansado das nossas músicas, do nosso barulho, porque o nosso coração está longe dele. E pessoas que choram normalmente é pessoas que estão conectadas emocionalmente com o seu coração, ligado direto com Deus, que entendem quão pecadoras são, quão fracas são e como elas precisam de Deus. Não tem como você escolher a música certa, não tem como você escolher o set list certo, o instrumento certo. Não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre quem Deus é. E as lágrimas nos colocam nesse lugar de fraqueza. O sexto ponto, ela enxugava com os cabelos os pés de Jesus. Quando vai falar do cabelo da mulher, nós entendemos que fala de algo extremamente importante para ela. E eu vou trazer isso como uma perspectiva de valores pessoais e prioridades. Nós precisamos colocar aos pés de Jesus nossos valores pessoais e nossas prioridades. A nossa vida com Jesus, a vida de um adorador, daquele que está disposto a viver uma vida em adoração a Deus, a prioridade dele é Jesus. Ele abre mão, ainda que doa e seja difícil, dos seus valores pessoais para estar diante de Jesus. Ele abre mão. Se o futebol é importante para ele, mas o futebol está deixando ele longe de Jesus, ele abre mão. Se a reunião X é importante para ele, mas está deixando ele longe de Jesus, ele abre mão. Se o videogame é importante para ele, o videogame está deixando ele longe de Jesus, ele abre mão, ele renuncia seus valores pessoais para viver uma vida de prioridade a Jesus. Se tudo que ele foi ensinado sobre casamento não é aquilo que Jesus ensina, não é aquilo que está na Bíblia, ele abre mão desses valores pessoais para priorizar a Jesus Cristo. Um adorador prioriza Jesus. E o último ponto, ela beijava aos pés de Jesus. Salmos 2:12 vai falar: beije o filho para que ele não se ire. E eu enxergo isso como a palavra de Deus. Não existe adoração longe da palavra. Não existe adorador que é apaixonado por Jesus que não é apaixonado pela palavra. Quantos músicos hoje não conhecem nada da Bíblia, não sabem nada da Bíblia, não conseguem gastar 10 minutos lendo a Bíblia. Eles fazem um monte de coisa. Nós gastamos tempos decorando músicas, decorando estrofes, pontes, tirando solos, para tudo chegar na hora e a gente fazer uma apresentação para todo mundo perfeita e todo mundo vir nos elogiar, mas nós não temos nada da palavra de Deus dentro de nós. Será que quantos músicos que você conhece, quantas pessoas que fazem parte do ministério de louvor, onde você vê aquilo como adoração, que já leram a Bíblia inteira? Pouquíssimos provavelmente, porque os músicos são bons em músicas. Só que eu não estou falando sobre música, eu acredito que a adoração é muito maior do que isso, vai muito mais além do que isso. A música, ela pode ser sim uma expressão da adoração, uma expressão daquilo que acontece no céu. Em Apocalipse fala que no céu tem música, tem cânticos, mas o adorador, ele é vinculado, ele é em uma só página com a Bíblia. Ele e a Bíblia estão completamente conectados, porque quem ele adora está na palavra, quem ele adora é a palavra. O que ele canta precisa estar de acordo com a palavra. O que ele fala tem que estar de acordo com a palavra, porque o molde não é a música nova, não é o cantor novo, não é se tem pad ou se não tem pad, não é se é só violão e voz ou se é uma banda inteira, não. O molde é a palavra. Nós seguimos o modelo da palavra, tudo isso que nós encontramos é na palavra. Então não existe adoração, adorador desconecta.
da palavra. Espero que esse vídeo tenha abençoado, talvez tenha ficado um pouquinho grande mais do que eu faço, mas assim, como eu achei 7 pontos bem interessantes aqui, eu queria abordar todos nesse vídeo, não quis dividir ele em 2 vídeos para não perder a conexão. Então já sabe, deixe seu like, deixe um comentário, fala se você tem interesse de ouvir sobre algum tema aí, compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, ajuda o canal a crescer. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Eu espero ter te abençoado, ter te encorajado, confrontado a crescer no seu relacionamento com Jesus. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.